A paz do Senhor! Hoje nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios ADCast da Assembleia de Deus Ministério Belém, presidida pelo pastor Irineu Lima Pereira. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o serviço, o trabalho dentro da igreja e a importância que nós temos dentro do ministério. Uau! Bom, hoje, prazer, meu nome é Caio. Nós estamos aqui como filhos de tia e também parte do staff Unikids. Nós gostaríamos de trazer um pouco a importância que não só o staff, mas, claro, focando nisso, nós atuamos dentro da igreja. Porém, antes, a gente precisa compreender de onde tudo isso veio. Nós somos filhos de tia de criança, e por vezes sempre envolvidos nessas atividades, parece que sempre esteve dentro da nossa vida. Mas quando decidimos agir e tomar as rédeas das nossas atitudes, é que realmente faz a diferença nas ações que a gente toma dentro da nossa igreja, né? Uhum. Sim, com certeza faz bastante diferença. Pode ir. Sim, falando um pouco da minha experiência sendo filho de tia, que eu acho que vocês dois também devem compartilhar da mesma experiência que eu. Eu vou falar assim, não vou falar que foi algo muito, muito fácil, porque a gente tem que trabalhar junto com elas, né? E teria que ser basicamente um exemplo o tempo inteiro para as outras crianças porque a sua mãe, ela tá lá na frente, né? Então você não pode fazer nenhum errinho, porque acaba que você acaba tomando, não só por ser uma criança, mas também por fazer parte da pregação, do trabalho, sim. do ministério da sua mãe. Segurar o EVA certo lá na Aham, frente. é verdade. Ficar lá na frente de poste pra segurar o varalzinho pra pregação da mãe. E trabalhar nisso, né? Como a gente estava conversando antes de começar o podcast, falar da atuação das tias é falar de montar visual, Sim. de dormir de madrugada, de ver elas preparando as pregações, mas também de conhecer. A gente conhece a história, as histórias da Bíblia que as tias contam antes das tias contarem. Sim. Né? Então, antes a gente estava falando sobre eu colhei o olho de Jesus, eu segurei Jesus na mão, eu segurei Jacó, eu fui Adão. A gente canta, né? A gente ajuda elas a pregarem. É claro que a gente, como criança, também é ministrado, mas é diferente porque ela é a sua mãe e você está trabalhando ali também. Talvez não exista a mesma consciência que hoje nós temos de como é importante esse trabalho. Mas, quando você tem essa oportunidade de trabalhar desde cedo na igreja, existem duas coisas que são muito boas, mas que podem levar a caminhos diferentes. A primeira é você guardar aquilo no seu coração e você continuar trabalhando. Mas a segunda é você acabar só guardando a religiosidade de estar ali. Né? Graças a Deus não é o nosso caso. Estamos focando e trabalhando, porque logo chega o Unikids e trabalhando para que tudo aconteça. Mas agora de forma intencional, né, para acontecer. Porque antes a gente ajudava as nossas mães, né? Uhum. E agora a gente trabalha para um departamento de infantil, né? Sim. Da igreja. Então é totalmente diferente. A gente trabalha agora com um propósito, né? Não só pra estar ali, por estar ali. Exato. A gente tá aqui agora pela nossa própria escolha. Uhum. No começo, eu acho que a maioria das crianças, quando tá aqui na igreja, elas estão vindo porque os pais estão obrigando, né? Uhum. Mas os pais botarem essa firmeza nas crianças para elas virem para a igreja, que vai acarretar nessa vontade delas participarem aqui posteriormente e estarem realmente envoltos dentro dos projetos que existem dentro da igreja, né? Sim, e a importância dos pais nisso, né? A gente tá falando do Unikids, é claro, mas antes, em todo pastor, existiu uma criança, em todo adolescente, em toda pessoa que vive, antes de tudo foi uma criança.
E a fase mais importante da vida é justamente essa. Tem uma frase que eu não esqueço, que a gente sempre ouve, né? E eu acho que vocês compartilham. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, quando você trabalha com crianças, você trabalha com todas as áreas da igreja. E acho que a importância do departamento infantil, que é o que a gente está focando aqui, mas de todos os departamentos, é claro. Só que quando você tem uma criança que ela nasce em um berço evangélico e ela tem a oportunidade de conhecer a Jesus na infância, o trabalho de fazer ela realmente conhecer a Jesus é muito importante. Porque senão, como eu falei, ela pode se tornar uma religiosa, né? Apenas alguém que frequenta a igreja. E O aí, departamento infantil molda a criança exatamente. no resto da vida dela. Exatamente. E aí, se ela é só uma religiosa, ela não vai servir com amor, que é o ponto principal que a Ela vai gente. servir com obrigação. Ela Exatamente. não vai entender o real sentido de tudo aquilo. Uhum. Que é o propósito, né? Sim. O propósito de servir. Acho que nesse sentido, quando você vê o propósito e a importância do serviço, você vê os detalhes, né? Cada departamento e a sua ação. Cada parte da igreja, cada grupo da igreja, cada pessoa que faz algo dentro da igreja tem a sua importância, né? Sim. Até porque nós somos corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E cada parte do corpo tem a sua função dentro da igreja. Uhum. E pensando nisso, não é só a cabeça, digamos assim, que vai direcionar o que a igreja vai estar fazendo. A gente tem que ter todas as partes do corpo interligadas e Funcionando funcionando harmonicamente. Para que realmente tenha esse funcionamento decente, que a gente consiga, como igreja, realmente entregar a palavra do Senhor e fazer o ID, Uhum. que é o caso do que a igreja realmente foi feita para fazer. Porque a maior parte das pessoas acham que só, tipo, tem que estar lá na frente do púlpito que tá fazendo alguma coisa, e não é, né? Uhum. Tipo, a maior parte do trabalho, não que seja a mais importante ou a menos importante, mas tem vários trabalhos aqui na igreja que muitas das vezes ninguém vê e são dignos igual a alguma pessoa que tá lá no púlpito, Sim, um pastor, obreiro. E muitas das vezes não é reconhecido. Como as irmãs da cozinha, alguém que limpa o banheiro. E principalmente as tias das crianças, né? Que muitas das vezes as pessoas não enxergam como, tipo, uma coisa tão importante e é uma das coisas mais importantes para a vida de um cristão. sim. Se não a mais, né? Porque a mais não, né? Porque a mais é Jesus. Mas uma das mais importantes, porque, como você mesmo já disse, as tias das crianças, o ministério infantil é o que molda realmente a personalidade da criança como cristã, digamos assim. Para que no futuro ela continue realmente tendo aqueles ensinamentos que foram dados a ela no começo, no passado, perpetuando na vida dela, né? Tanto que tem na Bíblia que fala: ensine teus filhos no caminho que devem andar, e ele nunca desvirá deles. Uhum. Porque essa palavra que foi colocada no coração dele no começo, quando ele era criança, vai ficar aqui no coração dele e vai ficar brotando, vai ficar dando frutos, vai dar frutos posteriormente. E isso é algo que realmente que as pessoas às vezes não enxergam que é um ponto importante na vida na vida da criança, do molde, na modelação da criança, mas é realmente algo que impacta muito não só a criança como criança, mas também nela como adulto. Sim, e eu acho muito importante nesse serviço, né? A gente vê Esther, Ruth, foram duas mulheres muito importantes que trabalharam em pontos muito importantes e que agiram, né? Tomaram ação, serviram a uma necessidade. A gente vê Estevão também, que foi escolhido entre os outros para ajudar a servir as viúvas. E é interessante porque se existia, né, um conflito ali, os apóstolos estavam pregando, estavam ensinando a palavra, mas eles também tinham que ajudar as viúvas, eles também tinham que cuidar de tudo, e era muito difícil, a igreja foi crescendo, né? Então, quando se institui essas pessoas, um deles Estevão, para ajudar a servir ao trabalho da igreja, existem requisitos.
E basicamente eles falam de honra, de amor, de paciência, de verdadeiro evangelho, de transformação de vida. E é interessante isso, porque o serviço, ele dentro da igreja, né? Fora da igreja a gente serve, a gente trabalha, a gente faz, mas dentro da igreja, de certa forma, a gente não tem uma recompensa, né? Não tem um salário caindo todo mês. Tá certo que no staff a gente tem sempre uma balinha, um pirulito, um bolinho, um pãozinho, né? Que a gente vai fazer ali durante a produção dos cachorros quentes, a gente come um pouquinho, mas lambe os dedos quando suja. Mas assim, dentro da igreja, a gente não tem uma recompensa material exatamente, né? Por mais E que. não é imediata. E não é imediato, exatamente. E é muito interessante isso. Uhum. Porque eu lembro lá ainda quando a sede era lá na Raposo Tavares, a gente tinha já a EBF, né? E a minha mãe, ela foi professora da verde, da vermelha e da amarela. Mas antes da EBF, existia a escola dominical, né? E a escola dominical, ela tem, pelo menos uma sala de criança, ela tem. E essa sala, eu lembro claramente, isso marcou muito, aquelas cadeirinhas verdes que existia, cadeira de criança. E aí, como ela dava aula, a gente tinha que chegar mais cedo para arrumar as cadeiras. Esse arrumar as cadeiras quando a gente é criança, eu tenho que arrumar as cadeiras, eu vou ajudar a minha mãe. Mas hoje, você observa que se aquelas cadeiras não estivessem lá, onde as crianças iam sentar? Se ela tivesse chegado depois e deixado para arrumar na hora, as crianças iam subir e a aula ia começar de qualquer forma. Então, quando a gente serve com amor, eu acho que a gente vê uma necessidade, vê uma responsabilidade e age em direção a isso. E essa questão das cadeiras mesmo, querendo ou não, traz uma sensação para as crianças de que elas são importantes, né? Uhum. De que a gente quer que elas estejam ali. Então, até mesmo as pequenas ações que a gente faz impacta na vida. Impacta? Impacto. Impacta na vida das crianças. Sim. Demais, demais. O Unikids, né, por exemplo, é um exemplo ótimo. A EBF também. A EBF tem há muitos anos, eu fui aluno, ajudei na EBF, e hoje você vê as crianças vindo aqui de manhã, saindo à tarde. O Unikids tem tudo um preparo dentro de cada congregação, as regentes, as tias, a liderança, tem todo um preparo, né? E aí quando você vê as crianças doidas por causa de um gigante que surgiu do fundo Uma da igreja, baleia. uma baleia, sabe? Leão correndo pela Exato. igreja. E é tudo pensado por elas. É claro que os outros departamentos são muito importantes. E é isso que eu acho interessante na história com o Estevão. Porque aqueles diáconos, aqueles presbíteros que iam ajudar as viúvas, eles não extinguiam a necessidade dos apóstolos. Mas eles serviam como apoio para que os apóstolos pudessem trabalhar. Porque senão, como é que, sei lá, Paulo, Pedro ia ensinar, servir as viúvas, fazer visita, isso, aquilo. Jesus tinha serviços de apoio, as mulheres que ajudavam o ministério de Jesus tinham os 12 apóstolos. E por mais que os 12 apóstolos estavam com Jesus para aprender o evangelho e depois multiplicar, eles também serviam de apoio para que Jesus, né, tivesse ali na multiplicação dos peixes. A importância daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E quantas vezes a gente não ouviu essa história, né? Sim. Quantas vezes o cesto, minha mãe tinha um cesto com vários pães, ia tirando Tinha os que fazer pães, os peixes. os peixes, cada peixe, cada. É doido isso, mas o impacto que isso tem na vida das crianças, né? E na vida da igreja. Porque, né, falando, aproveitando o ensejo, depois que você cresce, você entende que o evangelho é sobre amor e você precisa agir em amor. Não só com o seu próximo, com amar a Deus, amar ao próximo, mas também trabalhar na igreja, porque a igreja tem necessidades. E aí você cresce, Vitória cresceu, Felipe cresceu, eu cresci. E hoje nós também trabalhamos, mas estamos fora do staff. E aí, como é para vocês isso? Com essa experiência de tios, filhos de tias, trabalhar desde sempre, agora em outras áreas. Eu acho que seria legal a gente falar sobre isso. O Felipe tá atuando nos adolescentes aqui da sede, né? A Vitória tem um trabalho enorme nas mídias, quase todos os departamentos. E eu também na orquestra, na música. Como é para vocês isso, esse trabalho? E se essa experiência de ser filho de tia, trabalhar desde sempre, muda alguma coisa no hoje? Assim, na minha percepção, ele causa assim uma mudança, porque querendo ou não, sendo filho de tia, como a gente vê de perto, né? Uhum. Como que a pessoa se doa para fazer o trabalho dela, né, aqui na igreja. E
agora que eu tô realmente fazendo um trabalho também dentro da igreja, não só ajudando a minha mãe ou outras pessoas, é, eu sinto que quando eu era mais novo, eu ter ajudado a minha mãe me ajuda hoje em dia a poder, pelo menos, tirar bastante do meu nervosismo que eu passo de estar lá na frente, de estar num papel de estar lá na frente regendo um grupo, por exemplo, e falando em público com o pessoal, tanto aqui, agora que eu estou bastante nervoso. Todos nós. Mas isso, querendo ou não, ele ajuda muito a pessoa. Eu não sei se vocês ajudam bastante também, Sim. mas pra mim houve uma grande diferença do Felipe tendo sido filho de tia das crianças, quanto o Felipe que não teria sido. Que, por exemplo, se minha mãe nunca tivesse entrado nesse ramo. Uhum. É porque é totalmente diferente, né? Porque uma criança ou qualquer pessoa da igreja que não tem esse hábito de ajudar, é totalmente diferente. Tipo, se ela for ajudar a igreja, ela vai ver isso só muito Isso, mais pra gente. frente. E a gente, como a gente sempre tava lá ajudando as nossas mães, Sempre tava ali, né? tava ajudando em tudo, ia em todas as congregações que as nossas mães iam pregar. Eu acho que a gente aprende a gostar de servir, né? É verdade. E a gente, tipo, gosta de fazer isso e procura fazer isso em outras áreas, Uhum. não só ajudando nossas mães. E acho que inserindo dentro da igreja também, né? Não sei pra vocês, mas é claro que o evangelho e a igreja não é só sobre você trabalhar, né? Mas, por vezes, eu acho que na caminhada cristã, mesmo que nascidos no evangelho, a gente tem uma transformação, a gente tem uma escolha e um arrependimento. Afinal, nascer em berço evangélico não diz que você é crente, não é cristão, pelo menos, né? Então, eu acho que, pelo menos na minha vida, a inserção dentro da igreja, em vários departamentos, em várias atividades, por conta desse histórico familiar, me ajudou a permanecer dentro da igreja. Por mais que eu tenha nascido na igreja, por mais que eu conhecia várias histórias, por mais... Eu acho que você, minimamente, ter uma responsabilidade, ao menos ao culto você vai porque você precisa fazer algo. Isso não é o seu... Desculpa pra vir. Exato, não é o seu fundamento. Mas quando se tem um período ou um momento ou aquele dia que a sua fé se abala e você tem uma responsabilidade, você vem, mesmo que com a fé abalada, mesmo que com problemas, mesmo com dificuldades, você vem. E aí é naquele dia que Deus fala com você, que Deus te toca, que Deus te renova, que Deus Sim. faz parecer que tudo se resolveu, né? Eu acho que a igreja não é só sobre serviço, o evangelho não é só sobre pregação, o evangelho é sobre o id, sobre o amor, é sobre Jesus, com toda certeza. Mas eu acho que quando se tem uma responsabilidade dentro da igreja, você faz parte daquilo, né? Hoje, a gente atuando no staff, é muito legal porque eu sinto parte da igreja. Eu sinto parte de onde eu estou atuando, eu sinto parte dessa casa, né? Por mais que a sede seja enorme, eu sinto parte desse lugar. Eu não sou só mais uma pessoa. E é interessante como essa comunhão também faz parte do evangelho, né? Também é parte importante na caminhada cristã. Trabalhando aqui com o staff e também nas outras partes da igreja que eu trabalho, eu sinto realizado. Uhum. Tipo, como se a minha criança interior, que via minha mãe trabalhando e que queria muito estar lá também trabalhando, tivesse realmente, finalmente alcançado algo que queria, que era estar realmente trabalhando junto com outras pessoas a serviço de Deus, no caso, né? E eu acho isso demais, tipo, porque eu, criança, nunca pensaria que futuramente haveria um trabalho como esse do Aham. staff, em que a gente poderia estar aqui ajudando realmente como tios, Tios, digamos é. assim. É porque a gente sai como criança e volta como tio. Como Sim. tios. Eu tenho um orgulho de ser tio. Sou tio. Eu posso só fazer o cachorro-mito, eu sou tio, tá? Não sou regente, mas eu sou tio. E eu acho muito interessante o impacto disso. Eu tava pensando, né? Como, às vezes, a gente não tem, talvez, essa noção de impacto. Mas como, talvez, um copo d'água, um olho colado, um bonequinho feito, algo do tipo,
faz tanta diferença na vida de alguém, né? Como essas atividades, eu tenho certeza que marcam as crianças, E não só as crianças, né? Os os adultos adultos. também. Se perguntar para qualquer um a pregação do Ministério Infantil do ano passado, todos vão lembrar que era um gigante, um boneco enorme, uma baleia, que ninguém vai esquecer. Então, né, ninguém vai esquecer. Os doces permanecem, os doces acabam, Aí, tudo acaba, todo mas mundo lembra do Donut. do donuts, nossa, do trabalho, Do hambúrguer. é... Mas ninguém presta atenção no trabalho que foi É fazer. verdade. Nossa, Foi gente. 3 dias pra fazer aqueles aquele negócios. negócio. Não é fácil, não é fácil. E eu acho que isso é uma, vamos dizer, uma consequência, né? Não é fácil. Eu acho que dentro da igreja talvez ainda mais, porque aqui a gente não tá buscando lucro, né? Não tá buscando dinheiro, não tá buscando produzir um produto específico, crescer no mercado e ser uma grande empresa. Não é esse o ponto. É sobre pregar o evangelho. Sim. E o que a Vitória comentou. O que a Vitória comentou. Não é imediato. E isso é muito, e pelo menos pra mim às vezes é bem difícil. Até porque a igreja é um trabalho social, querendo ou não, né? Então não vai ter realmente um trabalho. Social e algo- espiritual, sim, né? algo tão imediatista. Isso. E esse espiritual, quem move é o espírito, no tempo dele, na forma que ele move. Então, por mais que às vezes a gente tá aqui, não, então a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer tal e tal, o Espírito Santo vai direcionando as atividades e vai caminhando conforme aquilo que ele deseja. Cada palavra que se constrói a palavra vai e não volta vazia, né? Uhum. E acho que essa é uma questão muito importante. E quando a gente fala, tipo, eu fiz, sei lá, 3.000 donuts, tipo, Sim. lá fora no mundo, ninguém entende. Mas como assim você fez isso e não tá ganhando nada? Sim. Mas pra gente faz super sentido, né? Exato. Eu tava pensando, como essa é interessante, né? Porque esse senso de propósito, como é pra vocês? A gente tá mais ou menos na mesma idade, mesmo período de vida, né? Muitas transformações e escolhas. Muitas escolhas. Mas sabe que eu digo pra vocês hoje, o caminho que, né, eu estou trilhando na vida, muito se dá pelas atividades da igreja. Porque, assim como a Bíblia ela não é uma história, não é uma parábola, elas são fatos, são realidades, é a palavra do Senhor. Mas a gente consegue perceber como um grande estudo de caso da vida dos personagens, dizendo pra nós como foi Moisés em seus erros e acertos, e como nós somos também em seus erros e acertos. Mas como esse grande estudo de caso, que é a palavra de Deus, que é demonstrar ao homem Deus, explicar Deus, tudo isso, mas como isso também se reflete dentro da igreja, e eu acho que se a gente souber aproveitar as atividades que temos, por mais que seja uma congregação, por mais que sempre há o que fazer, e também sempre tem alguém que está sobrecarregado, sempre tem alguma atividade que precisa ser feita. E aí, falando disso, esse senso de propósito de vida, de onde eu vou, o que eu vou fazer, vai sendo construído. Sim. Porque hoje eu olho pra trás e falo, caramba, as atividades que eu fiz na igreja, né, hoje me trilharam pra onde eu tô na minha vida, tanto dentro da igreja quanto fora, nas minhas E escolhas. as atividades da igreja nos capacitam pra fora também. Demais. Porque às demais. vezes as pessoas, tipo, eu tô aqui na salinha, ou eu tô aqui só tocando flauta, e, tipo, só tô aqui na igreja. Mas não, tipo, só de você tá lá e reger na frente da igreja inteira, tipo, muda muita coisa na sua vida e, tipo, isso capacita você pra outras coisas que vocês podem fazer fora da igreja, né? Sim. Tipo, no trabalho, tipo, alguém que fale, dá uma palavra, tira o nervosismo que você possa ter no seu trabalho. Então, tipo, tudo o que acontece aqui na igreja não é só aqui, também é usado lá fora. Exatamente. Mesmo que não seja o foco principal do trabalho, ele realmente ajuda nisso. Eu vou falar por mim que depois que eu comecei a fazer parte, a entrar mais nos trabalhos que eu faço hoje em dia aqui na igreja, eu tive uma facilidade, eu comecei a ter uma maior facilidade pra falar realmente em público. Uhum. E, embora eu ainda fique bastante nervoso, né? Porque é um processo, querendo ou não. Sim. Mas já, tipo, extingui muito as coisas do que... O nervosismo que eu passava antes. Eu agora trabalho com o público na empresa onde eu trabalho. E
agora eu consigo falar muito melhor com o pessoal do que eu tava falando no começo. No começo do ano passado, que foi quando eu entrei. Porque eu comecei realmente a trabalhar mais essa parte aqui dentro da igreja. É, é interessante, porque aqui, na minha experiência pessoal, além do Nick, além do staff, né? Além da orquestra e tal, a segunda geração também foi muito importante pra mim. Porque você ir lá na frente, ter uma oportunidade, é um momento muito. Quem já teve oportunidade sabe como é a situação, né? Você tá na frente de um monte de pessoas, todo mundo te olhando. Se você tá falando, eles estão em silêncio. Se você tá cantando, eles cantam com você, mas você tá ouvindo a sua voz reverberar na caixa de som. E aí, né? Então, essa atividade de servir, além de desenvolver a gente nas ações dentro da igreja, eu acho que desenvolve as nossas ações, nós, né, como pessoas, seres humanos, enfim, nas áreas da nossa vida, e acho que também ajuda a gente nas atividades a perceber como glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Sim. Porque dentro da igreja a gente tem que estar consciente disso, né? Às vezes é difícil, a gente tem tanta coisa pra fazer, né? Tá chegando o Nick, eu tô me preparando até fisicamente, assim, tô já começando a academia, porque é muita coisa. Mas a gente nunca pode perder o senso de glorificação do Senhor, o senso de propósito. E isso lá fora é muito importante. Porque às vezes a gente não vai ter tempo de parar e orar por 1 hora seguida. Mas a gente, estando ligados a Deus, estando conscientes da nossa ação enquanto cristãos, enquanto pregadores do evangelho em tudo, isso é um ensaio que a gente faz dentro da igreja e reverbera lá fora. E o nosso modo de agir também, independente, tipo, não consigo ler a Bíblia em uma semana. Não significa que você não vai estar adorando a Deus, porque o seu modo de agir, o jeito que você segue a sua vida lá fora, mostra que você realmente tá seguindo a palavra, né? Sim. E a adoração, eu acho isso interessante. A gente guarda muito que a adoração é cantar, é louvar, é ir lá, né, a música, que é uma forma. Mas a verdadeira adoração, quando Jesus disse, Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Ele tá falando sobre vida. O evangelho é isso, é modo de vida, não vou dizer que é um estilo de vida, porque não é uma filosofia de vida, mas é uma nova mentalidade que você coloca e que tem que gerar transformação. Sim, até porque, se a gente for parar pra pensar, a igreja ela não é só um local. Nós somos a igreja. Então, tudo o que nós fazemos, refletimos sobre o que a igreja prega. No caso, teria que ser, né? Sim. Muitas das vezes, algumas pessoas acabam por não fazer dessa forma. Mas o que a gente faz teria que realmente refletir o que a igreja prega porque nós somos parte da igreja, nós somos o corpo da igreja. Então, nós realmente teríamos que ser, basicamente, nós temos que ser como a igreja. Como a igreja, sim. Eu não sei, já aconteceu com vocês, assim, alguém parar em qualquer lugar e falar, eu vi você lá na igreja fazendo tal coisa, Sim. você trabalhando em tal coisa. Imagina se, não só dentro da igreja, mas fora, né? Não é que o importante não é nós estarmos em evidência, né? Sim. É Jesus. Mas eu já tive uma pessoa que falou pra mim, caramba, eu senti tanto a presença de Deus quando você fez tal coisa. E aí você fala, nossa, mas eu só tava fazendo, nada, nem tava, eu tava em outra, mas às vezes a nossa ação é uma resposta para as outras Sim. pessoas, né? Sim. Tipo, pegar um copo de água, fazer, as nossas ações sempre alguém tá sempre nos olhando. E eu acho que isso o staff também nos ajuda, não sei pra Sim. vocês, mas pra mim sim, alguém tá sempre me olhando, então, e pode ser uma criança me olhando. Sim. Principalmente uma criança. Uma criança. E aí Jesus diz, alguém que perverter esses meus pequeninos. Então, tipo assim, se eu fazer algo que não condiz com o evangelho, na frente de uma criança, qual o reflexo que ela vai ter da igreja? Sim. E essa consciência do staff, eu acho que reverbera muito também. E isso o que a gente faz, né, sendo staff, isso faz com que outras pessoas que olhem o que a gente tá fazendo e queiram fazer também. Sim. Porque quantas pessoas já foram procurar minha mãe e falar, eu quero participar do staff. Aí ela fala, tipo, espera um pouco, porque já tem muita gente. Então, tipo, isso é legal. Sim. Porque aí, às vezes, a pessoa quer fazer alguma coisa, só que ela não sabe como fazer isso. E aí, vendo outras pessoas fazendo, né, servindo,
ela tem a coragem de ir lá e, tipo, ó, quero ajudar. Uhum. Alguém que tome a frente, né? Sim. E voltando de novo à questão dos filhos da tia, né? Não só os filhos das tias, mas as crianças que foram inseridas no trabalho dentro da igreja, de modo geral. Eu acho que isso desenvolve na gente uma coisa de tô trabalhando, tô fazendo, isso é natural. Mas para algumas pessoas não é tão natural assim. Para quem chega depois, né, quem se converte mais velho, tudo, talvez não seja tão natural assim. E uma coisa que às vezes eu percebo é quando você tá trabalhando dentro da igreja ou fora dela e você desenvolve um olhar de necessidades que eu preciso de trabalho, de serviço, você começa a observar as pequenas coisas que precisam ser feitas e às vezes as pessoas não, as pessoas que precisam de atenção naquele momento. Às vezes uma paz do Senhor, um abraço, isso também é serviço, Sim. né? Não é só estar num cargo, estar numa posição, estar num grupo. É muito mais que isso. O propósito é a glorificação do Senhor, mas também existem as necessidades dentro da igreja que precisam ser, né? Alguém tem que Sim. fazer. É como a gente tava conversando antes, que, querendo ou não, as pequenas ações importam muito, muito dentro da igreja. E porque se a gente viver só de grandes ações, Hum. a gente não vive, a gente não funciona direito. A Não. gente precisa de ter cada detalhezinho sendo feito de uma forma correta, Uhum. sendo feita para que isso funcione. Uma pessoa da limpeza do banheiro, por exemplo, a pessoa que varre o chão, varre a calçada da igreja, que cuida das plantas ali de fora. Tudo isso também é um trabalho que está sendo feito para edificar a, a Deus, a Sim. igreja, para atrair pessoas para o nosso trabalho, para que elas saibam da existência de Jesus e que que a gente consiga realmente trazer mais pessoas para cá. Porque eu falo por mim, eu não entraria num local que ele tem uma aparência de abandonado. Sim. Sim. Então, querendo ou não, o cuidado que a gente tem também, não só com a igreja, corpo, nós, mas com a igreja física, ele reflete também naquilo que a gente está querendo passar para as pessoas. Então, essas pequenas ações, elas acabam também por ajudar, por contribuir no que a gente tá querendo passar pras pessoas. Principalmente pra criança, né? Porque a criança, ela percebe tudo. Sim. Tipo, ai, uma igreja assim, bexiga, o que que é pra criança, aí com bexiga é outra coisa. Bexiga colorida, as crianças querem pegar toda hora. Aí fica Não só as crianças. uau. E não só as crianças, né? Os adultos também. É muito legal, porque eu percebo que, claro, a gente cresce, né? Vira adulto, senhor, mas no fundo todo mundo gosta Sim. de uma bexiga, de uma bala, de uma pregação lúdica. Tirar foto com ovelha. Tira foto com a ovelha. Nossa, Nossa, aquelas ovelhas fizeram uma festa Fizeram no ano passado. foram. E todo mundo gosta disso. A verdade é essa. A gente cresce, fica mais maduro, mas no fundo, todo mundo gosta disso. Sim. De sentar e ouvir uma boa história igual hoje, né? Uhum. De teatro. De teatro. Com visual de VR. Sim. Que tem glitter. E isso é adoração, né? Por exemplo, isso é muito importante dentro do Nikids, as irmãs da cozinha, né? Uhum. Porque assim, tem criança, tem cozinha, tem comida, tem doce, tem E na cozinha é onde acontece tudo. tudo. Porque tem problema, acontece discussão, Sim. tem Milagre. oração, milagre. Milagre. Tem, não, Multiplicação da carne moída. multiplicação. Demais. Tipo- Das balas. Tipo, no último ensaio do Unikids, tipo, o que tinha lá não Não ia ia dar. Aí minha mãe orou lá, aí ela falou assim: ai, o Senhor meu Deus, você é o Deus do meu pastor. E você vai multiplicar essa carne moída aqui, esses pão. Aí E sobrou. sobrou um monte. Aham. E o na- staff comeu ainda. Com dias felizes. A Então, gente quase comeu pizza. então isso é interessante, né? Às vezes a gente espera que Deus haja com, né, sei lá, um anjo descendo e fazendo uma grande. Mas é o que você falou, os pequenos movimentos são que fazem a roda girar, vamos dizer assim, né? Aham. Cada empurrãozinho, cada atividade. Porque se
por exemplo, a irmã da cozinha não fosse, uma faltasse. Quem já foi na cozinha sabe, é de falta que faz. A irmã que picou a cebola, a importância dela. A irmã que limpou, que colocou o plástico em cima da mesa, A irmã né? que orou pra multiplicar. É, a irmã, o irmão, né? O tio, a tia, porque a gente. Hoje, isso é muito interessante, porque quando eu era criança, tinha as tias de criança. Mas hoje em Hoje tem dia, os os tios tios de também. criança. Uhum. Isso é interessante, Sim. porque é claro que, né, existe uma ligação entre as mulheres, as crianças. Existe isso de forma, vamos dizer, histórica, tradicional. Mas é muito legal ver os tios agindo. Porque existem meninos dentro do Unikids, existem meninas dentro do Unikids. É igual aquele trabalho que a tia Joyce tá querendo promover realmente com o staff, com a existência do staff, que é de ter também exemplos não só para as meninas, com as tias, mas também para os meninos. Meninos. Que aí seríamos nós, os tios que estamos lá também auxiliando. Porque trabalhar com criança não era para ser só um trabalho para mulher. Sim. E Teria é que. muito importante a interação masculina dentro Sim. desse grupo, né? Uhum. Que pelo menos teria um exemplo para a criança também de que ela pode servir a Deus não só, por exemplo, sendo um pastor. Uhum. Que ela pode também. Não que Não. estejam pastores, crianças. Sim, exatamente. Mas sendo tio de criança também, que também é um serviço que demanda esforço e que é um serviço digno de estar se fazendo dentro da igreja. Paulo fala sobre isso, né? Uhum. Para uns apóstolos, para outros profetas, para outros mestres. E existem crianças que vão, existem meninas que vão cantar, existem meninos que vão cantar, existem meninos que vão pregar, existem meninos que vão pregar, existem meninos que vão ajudar na limpeza, existem meninas que vão ajudar na cozinha. Então, eu acho isso muito interessante, porque quando eu era criança, o reflexo de ministério infantil que eu tinha era as tias, era, claro, as bexigas, os doces, mas pelo menos eu acredito que poder hoje eu atuar no Ministério Infantil é muito gratificante, porque eu vejo as crianças e o que elas podem viver no futuro, Uhum. né? Afinal, a criança ela precisa ser ensinada, e ensinada por todos, porque tanto o homem quanto a mulher exercem papéis muito importantes na formação de um indivíduo, né, de uma criança. Esse reflexo, a importância do pai, a importância da mãe, a importância dos avós, a importância dos pastores, das tias, dos professores de escola dominical. Todas essas pessoas vão aos poucos ensinando e moldando as crianças. E não só as crianças, né? Outras pessoas também. Sim. Porque o que a gente faz, tipo, o real sentido do staff é fazer com que as outras pessoas, os jovens e adultos, venham, principalmente os jovens, Uhum. venham ajudar na igreja, né? Sim. E isso é interessante, porque às vezes, principalmente na adolescência, né? A gente vê muito as adolescentes como se eu fosse um grande idoso, né? Os adolescentes com timidez, né? Não querendo se envolver por timidez, por outras coisas razões, também. né? Outras razões. Mas Deus diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu isso, de coragem, né? Para que a gente age, para que a gente vá. Jesus disse: ide. Ide é um verbo, é para ação, é para fazer. Se só tiverem um grupo de pessoas, se você não tiver reflexo de todos os tipos de pessoas agindo, como, né, a formação dessa criança vai ser? Se o vô ajuda, se a mãe ajuda, se o pai ajuda, se o jovem ajuda, você começa a perceber a igreja diversa e ninguém vai sair sobrecarregado. Uhum. Cada um faz o seu trabalho e no fim tudo se correlaciona e fica harmônico, né? Sim. E eu falo assim, né? Como agora, hoje, né, a gente falou sobre os trabalhos na igreja, sobre o trabalho fora, e agora chegando o Unikids. Como esperam que esse Unikids seja, mas também, né, como o reflexo disso, às vezes eu tava parando para pensar, o reflexo disso na vida de vocês, não só na vida das crianças. Como esse trabalho reverbera na vida, principalmente espiritual, de cada um de vocês. Tá bom. Pode falar. Fala, deixa eu pensar. É que, tipo, pra mim é normal, né? Tipo, eu nunca saí do Unikids, né? Por conta da minha mãe. Sim. Mas, tipo, mesmo que antes de ter o staff, eu
era praticamente uma staff. Eu sempre ajudava minha mãe, tipo, eu era o braço direito dela. Uhum. Em, tipo, ai, como é que você acha de fazer isso na decoração? Ai, o que você acha legal pra dar pras crianças, de lanches, essa coisa. Mas, tipo, é muito legal ver, tipo, o nosso trabalho pra uma coisa tão E importante. surgindo frutos, né? Sim. Tipo, o Unikids pra uma criança. Tem criança que agora sai do Unikids e tá chorando. Tipo, ai, eu queria estar, eu quero participar, sei lá o quê, eu Sim. quero sair daqui. E normalmente o que a gente vê é que, tipo, depois que as pessoas saem Do Ministério do Infantil. Ministério Infantil, elas meio que se acomodam. Uhum. Porque não é igual, tipo, é totalmente diferente a linguagem de uma criança pra uma linguagem de um adolescente, de um jovem, de um adulto. Aí elas se acomodam, tipo, ai, não vai ter mais nada, tipo, eu vou ficar aqui, sentar, e é isso. E Mas tem, né? só que, tipo, é totalmente diferente. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais também essa parte da saída. Sim, Da saída de novos ciclos. Uhum. Criação de novos ciclos, porque também é algo importante que ocorre dentro da igreja. Porque eu vou falar pelos adolescentes por si. Porque no ano passado teve um grande grupo que saiu, né, do grupo de adolescentes. Só que eles não querem enfrentar essa mudança, Fase. essa nova fase que tá tendo na vida delas. E eu acho que é muito isso que as crianças passam, porque elas estão saindo de uma fase de ser considerada criança, né, de não ter escolha pra fazer muitas coisas, de que os pais delas estão lá e elas carregam as crianças, onde os pais vão, elas estão junto, e começa a ir pra uma fase que começa a dar essa separação na, na forma que ela vive, né? Que ela começa a ficar um pouco mais afastada dos pais, que ela começa a criar uma independência, né? Que é o momento que ela realmente começa a ser independente, ou no caso, começar a ter uma independência, uma pré-independência do que ela vai ter no futuro. E eu acho que trabalhar com isso é um ponto que seria muito Muito importante importante. para o amadurecimento, Uhum. tanto espiritual quanto um amadurecimento social da criança também E do adolescente. e do né? adolescente. Porque a gente fala do Nikids, né? Fala das crianças, mas o jovem, né? Agir e trabalhar é importante. Porque os casados atuam em casa. Os mais velhos agora não têm mais força. E os jovens têm força, né? Os jovens podem agir. E é difícil, porque às vezes a gente busca agir e aí não tem espaço. Ou tem espaço e a gente não age. Então, além de criar espaço para o jovem, para a criança atuar e para ela também experimentar, né? Para ela conhecer. Porque eu penso, né, sobre, vamos dizer, vocação espiritual, sobre o chamado que Deus tem para mim. Muito se fala sobre isso, né? Uhum. E aí, a gente falando de serviço, eu me lembro. Esse chamado espiritual, essa posição, esse lugar que Deus quer que eu faça, ele não vai ser atingido se você não começar a fazer. Se a ação, uma primeira ação precisa ser tomada. E eu acho que Deus vai conduzindo. Se no futuro Deus tem para que alguém seja pastor, alguém seja pregador, seja ministro da palavra, seja um mestre, ele primeiro vai precisar passar pela EBD, vai precisar aprender, vai precisar ler a Bíblia, vai precisar orar, criar intimidade com Deus. Então, eu acho que nos adolescentes isso acontece muito, nos adolescentes jovens, né? E agora, onde eu vou? O que Deus quer que eu faça? O que acontece agora, né? É. Porque eles saem das crianças e tem um monte de coisa. Uhum. Tem a IBF, tem o Unikids, aí todo é cheio de cor. Aí depois vai lá e é totalmente diferente. Uma Aí, tipo, independência, né? sim, aí, sei lá, vão pro Coadep, pro Comadep. E é totalmente diferente, né? Porque são públicos diferentes. Uhum. E aí eles, tipo, ficam meio. E o que que eu faço agora? A responsabilidade espiritual já não é mais só da tia, da mãe, do pai, agora é dela, né? Até porque ela já começou a sair da inocência, né? Então Sim. ela. É uma coisa que minha mãe sempre diz pra mim. Que a salvação é individual. Então, mesmo que a gente dê um empurrãozinho pra que ele comece a seguir no caminho que Deus quer pra ele, ou o caminho que ele tá escolhendo seguir, a gente não vai conseguir criar um roteiro específico do que ele tem que fazer na vida, então é algo que ele teria que decidir e se entender E sozinho, e fazer sozinho. Porque, mesmo que a gente dê um empurrãozinho chega assim, vai, aqui, ó, nesse caminho. É. Aí ele pode só tropeçar ali e cair
ficar parado, porque se ele não tiver o esforço, igual você disse, se ele não ter o ímpeto de fazer, sentir assim a vontade de estar lá e realmente entender o que ele tem pra fazer, o que é o propósito dele, ele não vai conseguir seguir. Então, isso teria que ser trabalhado também. Tem que ser uma coisa que é muito trabalhada. E isso é mais difícil ainda é quando não tem pessoas que a gente se espelhe. Sim. Né? Porque, tipo, a gente tá aqui lá no Nikita, a gente quase não assiste o culto, porque a gente tá. Ai, tem criança saindo lá fora. Ai, tem que tirar foto. A água acabou, Ai, o doce acabou. E aí, tipo, a gente tá lá, só que sempre tem alguém olhando o que a gente tá fazendo. Uhum. E aí, tipo, a gente pode fazer com que essa pessoa se inspire na gente pra poder ajudar. Tipo, olha, eu achei super legal o que vocês estão fazendo, eu quero ajudar de alguma forma. Não necessariamente no Unikids, mas em outras áreas. E quando não tem essa pessoa que inspire, né, é muito mais difícil. Sim, Sim. ou seja a pessoa que inspire. Faça você e depois, né, nasça novos frutos. Uhum. E eu acho interessante, porque né, a gente falou do Unikids, falou do serviço, do staff, e a importância de servir. Mas e depois que você cresce, aí você começa a tomar responsabilidade sobre a sua própria vida e você tem que decidir, você tem que agir. Já não é seus pais que te obrigam. Você já não é mais filho da tia que tá ajudando a colar EVA. Uhum. Agora você precisa caminhar com os próprios passos. Você já não tá mais no Unikids, você tá no Coadep, como ADEP. E aí, como você falou, são atividades diferentes que muitas coisas estão sendo desenvolvidas e já foram desenvolvidas, mas aí pós Unikids é aquilo, você precisa tomar responsabilidade para si e se preparar, né? Uhum. Porque o serviço em tudo dentro da igreja. Se você vier trabalhar apenas por trabalhar, é uma obrigação. Você está servindo por obrigação, que é o que a gente falou no começo. Você não está servindo por amor. E esse amor vai ser desenvolvido como? No estudo da palavra, na oração, na EBD, né? E eu acho que tudo... E a gente sempre vê, né? Eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero... Mas tudo começa lá no joelho, lá na palavra da EBD, né? E isso é muito bonito. Acho que o serviço é isso. A beleza do serviço está nisso. Mas a essência do serviço está no pilar: oração, jejum, Bíblia e comunhão com os irmãos, né? Sim. É isso aí. É isso aí, gente. isso aí. Ou seja, trabalhem, busquem a Jesus para que o trabalho seja completo. Não esperem os outros se empurrarem pra você fazer o trabalho. Sim. Não façam por obrigação. Também não façam por obrigação. E às vezes não vai dar vontade, né? Se bem que fazer no começo por obrigação, talvez gere um... Sim, só que, Sim. tipo, amor. eu tô fazendo isso só pra mostrar que eu tô fazendo. Sim. Exato. Tipo, não é isso que você tem que Aham. seguir, tipo, ajudando. Uhum. E às vezes não vai dar vontade, né? Fazer por amor não significa fazer com alegria. Não significa mas que não assim, vai ser trabalhoso. É, que não vai ser cansativo, que você não vai querer. Às vezes você não vai querer fazer. Mas e aí? Você não vai fazer? Tipo, você quer pecar, mas você não pode pecar, então você não peca. Você tem que fazer, mas você não quer fazer, então você faz sem querer fazer. E isso não significa que é fácil pra gente. Uhum. Sim, não é fácil. Não é fácil. Mas é uma decisão. A gente sai do Unikids agora tomando as rédeas da nossa própria vida e da independência. A gente tem que escolher agir, né? E a igreja precisa de pessoas que escolham agir. O evangelho precisa de pessoas que escolham agir. Porque gente morna não faz uma igreja. É. Começa por aí. Não é fácil, né? Falar assim, tipo, ai, nossa, eles são super, né? Não é fácil. Claro que não é fácil. Ontem a Joyce falou, vamos gravar o podcast. Eu fiquei, tá, e agora? Legal. Vai falar. E agora? Mas precisa ser feito, né? Alguém precisava morrer na cruz. Quem vai fazer? Jesus. Foi incrível pra ele morrer na cruz, Não. sofrer? Não. Como ele disse, se for possível, aparte de mim esse cálice. Mas não faça o que eu quero e sim o que o Senhor quer. Exatamente. Exatamente. Do mesmo jeito que não foi fácil pros Pros discípulos. apóstolos. Sim. Pros apóstolos, porque eles sofreram muitas perseguições, e mesmo assim eles continuaram fazendo o trabalho que Jesus colocou pra eles fazerem. E se eles não tivessem feito, o que seria da igreja hoje? Paulo, né? Paulo Uhum. tem aquela linda frase, guardei a fé, guardei a carreira, né? Mas
Por que ele falou tudo isso? Passei fome, passei frio. Pra conseguir falar que passou fome, passou frio, guardou a carreira e o evangelho no coração, você teve que passar fome, né? Ser preso. Sim. O João Batista vivia comendo gafanhoto. E depois teve a cabeça decapitada. João ficou Preso preso no numa ilha de ilha de Patmos. Pedro crucificado de ponta cabeça. Então, Os outros foram degolados, Apedrejados. apedrejados. existe beleza no servir, mas não quer dizer que vai ser fácil, né? Sim. Vai ser fácil. Então é Acho isso, que né? é isso. Né? Bom. Muito obrigado pela atenção, por assistirem até aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e que sempre a gente possa estar ligados e atentos às pequenas necessidades que existem dentro da nossa igreja e daquilo que a gente precisa fazer. Que a gente possa agir, né? Com amor. Sim. E que se surgir a vontade de vocês de estar servindo em qualquer âmbito dentro da igreja, façam. Porque é sempre bom. Oração de um lado, Bíblia do outro e os pés agindo. Acho que Sim. é isso, né? Uhum. E cuidar das crianças também, né? Cuidem das crianças, é importante, né? Muito importante. Vem pro isso Kids. Vem dá pro um, Nick. dá um Semana que vem. podcast, outro podcast, falar só sobre as crianças, né? E semana que vem tem Unikids, então estejam aqui. Exatamente. Tragam seus filhos. É isso aí. Acabou.